E quero dar as boas-vindas a vocês. Eu espero que essa semente, né, que está sendo hoje plantada possa florescer, que o interesse de vocês possa crescer, né, porque geralmente, né, quando a gente tem esse desejo, né, de caminhar pelas profissões do cuidado, né, quase que um chamado, assim. Então, eu espero que isso floresça, né, dentro da jornada de vocês. Qual vai ser o nosso ponto de partida, assim, para falar sobre autenticidade e responsabilidade terapêutica? Outro dia eu me deparei, né, com esse livro e eu achei assim muito descontraído a forma como o Contardo fala, né, sobre alguns temas bem importantes dentro do contexto analítico. E aí, o livro se chama Cartas, né, um jovem terapeuta, reflexões para psicoterapeutas aspirantes e curiosos. Eu achei legal porque ele fala, né, ele escreve como se ele estivesse conversando com alguém a partir de cartas, e é como se essa pessoa tivesse, de alguma forma, interessada em caminhar, né, nesse contexto das profissões de ajuda, né, do processo aí terapêutico. E aí, assim, eu escolhi uma dessas cartas para a gente ler e conversar a partir, né? E aí eu escolhi a última, porque achei que ele traz justamente esses dois temas básicos, que é a responsabilidade terapêutica e a autenticidade. Essa carta que a gente vai ler agora se chama Que Mais? Depois que eles conversam sobre uma variedade de temas, ele dá aquela última, assim, peraí, deixa eu ver se eu não esqueci nada, e aí vamos lá. E aí ele escreve. Eu vou ler para vocês, espero que não fique maçante, e que a gente possa discutir a partir desse texto. Eu trouxe essa carta, gente, porque eu achei ela muito profunda, assim, né? Primeiro, porque toda vez, né, que a gente se encontra com alguém dentro do processo terapêutico, ali a gente já está lidando com uma série de projeções, de identificações, enfim, um mundo, né, de coisas que se constelam ali. E é inevitável que em algum momento os pacientes se identifiquem conosco, né, que nos idealizem, né, que criem algo a respeito de quem nós somos. E essa identificação, obviamente, ela tem tantos ganhos, né, porque ela pode servir de uma água no moinho desse paciente para que ele possa se transformar, para que ele possa se desenvolver, mas, em uma certa medida, ela pode trazer muitas dificuldades, né, porque ele pode, de alguma forma, ter um entrave dentro do processo do conhecimento de si, né, e da sua própria autenticidade, à medida que ele se identifica ou que ele nos idealiza e se identifica em excesso. Mas aí, o que eu achei muito interessante, né, é que, em alguns momentos, essa identificação vai nos trazer um questionamento, que é a responsabilidade que, de uma certa forma, nós temos, né, pelo fato de ser alguém que servirá de inspiração para outros. E diante dessa responsabilidade, a gente tem uma implicação muito séria e que muitas das vezes é muito pouco falado, seja, né, dentro do nosso processo de formação, enfim. A gente está sempre preocupado em aprender as técnicas, em aplicar e tudo, mas existe uma coisa muito, muito, muito importante, que é o caminho de autodesenvolvimento do analista. O que nós fazemos por nós, pela nossa personalidade, como a gente cultiva o nosso ser, para que quando a gente tiver, aliás, por uma fidelidade a nós mesmos, né, primeiramente, mas, de alguma forma, isso vem com a responsabilidade terapêutica. Mas, Hortência, então significa que eu preciso me cultivar, que eu preciso buscar o caminho de autodesenvolvimento porque eu vou ser modelo para outra pessoa? Porque eu preciso parecer muito desenvolvido diante de outra pessoa? Não. Mas trouxe uma outra fala do Contardo para a gente pensar. Caso um paciente viva a contragosto, será que existe alguma chance de a terapia infundir nele alguma vontade de viver? Será que é possível o terapeuta suscitar ao paciente esse interesse pela vida se ele mesmo vive a contragosto? Dentro da psicologia junguiana, né, esse desenvolvimento da personalidade do analista é um tripé, faz parte do tripé de formação do analista. E o Jung diz que a gente só pode ir
A gente só pode levar o nosso paciente até onde nós mesmos já conseguimos ir. Então, por isso esse pilar de autodesenvolvimento, ele é muito importante, esse cultivo de si. Porque como a gente, não que a gente, e aí assim, entra uma outra questão. Ok, mas então eu tenho que estar sempre muito bem para que o meu paciente tenha essa vontade de viver? Não, a gente não está falando de colocar uma máscara de normalidade, né? De colocar uma máscara de ser uma referência para o outro. Mas a gente está falando de. A questão que se coloca é qual é o exemplo que importa? Qual é o exemplo que eu quero ser? Que tipo de exemplo? E aí, a grande questão em jogo é a nossa autenticidade. Ou seja, ser quem a gente de fato é. Né, para além de uma máscara, de uma persona, né, de analista. Quem eu realmente sou? Né? Qual é a minha personalidade? Como eu me coloco no mundo? Como eu me coloco diante de mim mesmo? Né? E aí, o terapeuta ele carrega uma responsabilidade, que é de viver autenticamente. Será que eu estou preocupada em seguir algum modelo de massa, em corresponder a alguma expectativa de alguma instituição? Ou será que eu vivo realmente uma vida autêntica, pautada dentro da fidelidade dos meus próprios princípios? Então, a responsabilidade do terapeuta diante desse processo que a gente sabe que acontece na clínica, que é a identificação, é a ação alinhada com o próprio desejo, né? Ao invés de criar uma imagem artificial. Então, a autenticidade é crucial para a relação terapêutica, porque se o paciente percebe que nós nos esforçamos dia após dia para ser quem nós somos, ele também vai buscar a sua via, o seu caminho de autenticidade. No entanto, gente, nós não somos educados para a autenticidade, porque tudo que a gente faz é descreditado muitas vezes, né? Se a gente vai expor um pensamento, uma reflexão, mas qual que é a referência? Né? De onde você tirou isso? Quando a gente, lá desde a infância, né? Teve um desgosto, alguma coisa, para com isso. Que bobeira, hein? Então, a gente não é educado para autenticidade emocional, a gente não é educado para autenticidade de pensamento. E aí, o nosso grande esforço dentro desse processo é encontrar a nossa autenticidade. E essa autenticidade, ela tem uma relação direta com a qualidade da experiência, né? E aí, talvez não seja uma questão, né, de prezar pela normalidade caricata, mas a valorização da qualidade da experiência de vida. E aí essa qualidade está relacionada com a intensidade que nos permitimos viver. E isso não tem nada a ver também com uma visão caricata de felicidade, né? Como a gente também está muito acostumado a ver nas redes, né? Às vezes, quando a gente acompanha a vida de alguém nas redes, a gente fala, caramba, eu vou me afundar, porque minha vida é um terror. Não, né? Todo mundo vai experimentar uma hora ou outra, né? Os diferentes sabores da vida. Seja as dificuldades, né? Seja as alegrias, né? Então, aqui, quando a gente fala de qualidade, de intensidade, a gente está falando de um sim à vida, né? Com todas as suas dores e delícias. E aí, né, o Contardo diz, né, que a única coisa que ele antagoniza, né, dentro do processo terapêutico, mesmo que isso não seja uma queixa do paciente, são aquelas coisas que se opõem à subjetividade né, de cada indivíduo, porque elas diminuem a intensidade da experiência. E aí ele diz, muito mais trágico me parece o destino de quem atravessa a vida sem se molhar, como se os eventos felizes ou nefastos escorressem sobre a pele, como as águas sobre a pluma de um pato. Nossa, assim, essa imagem é muito profunda, né? Da gente não se permitir, da gente não se entregar, né, nas vivências. Mas então eu vou me entregar a todos os desejos? Bem, isso é uma questão, né, também do processo analítico. E a terapia, ela tem a tarefa de levar o paciente a reconhecer o seu desejo, e essa é a condição necessária tanto para praticá-lo, quanto para conter e descartar. Né? E isso vai vir pela reflexão. Né? Então, não é um processo, vamos dizer assim, de
de total irresponsabilidade, né, para com os desejos, mas é um processo de análise, de realmente entender, não rejeitar esses desejos, mas de compreendê-los e entender qual a via, o curso possível, né, desses desejos. Mas eu acho muito interessante, né, que ele vai dizer também o quanto que às vezes a gente se coloca muito distante desses desejos sem necessidade, né? Que a gente pode, de fato, se aproximar mais e entendê-los. E como recomendação final, ele diz: seja humilde. Essa atitude, né, de humildade dentro do processo é algo muito importante também, né? Se a gente pensar que cada ser humano é um universo inteiro, cheio de possibilidades, né? Então, quem sou eu, né, diante desse outro universo inteiro? Então, eu preciso ter uma humildade para aceitar as condições colocadas por esse paciente. É claro que isso é um processo dialético, né? Que está dentro de uma relação. A análise também não é uma coisa anárquica, né? Mas a gente precisa entender essa subjetividade que se apresenta, né, ali. Então, essa humildade é para que a gente reconheça essa variedade de necessidades e estilos do paciente, né? E, de alguma forma, com isso, né, a gente entender em que medida é possível flexibilizar. E aí tudo acontece, gente, dentro de uma relação. De uma relação. Para que uma mudança aconteça um dia, é preciso que uma relação comece. E só pode começar nas condições irrenunciáveis para o seu paciente. Então, para que qualquer coisa se estabeleça dentro desse vaso alquímico, né, que é a análise, é preciso que se estabeleça uma relação, porque afinal nós somos humanos, né, nós somos seres relacionais e tudo acontece, né, dentro desse processo dialético de uma relação entre o terapeuta e o cliente. E por fim, que a gente possa avançar desarmado. Então era isso que eu queria trazer para vocês.